Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar nessa noite adorando ao Senhor, nesse ambiente profético. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo está nesse lugar, nessa noite. Eu já senti a presença dEle. Você já sentiu a presença dEle aí nessa noite? Tem uma notícia para dar para alguém. Se você ainda não foi tocado pelo céu, o culto ainda não acabou. Você pode ser tocado por essa presença gloriosa que está aqui nessa noite. Os céus estão abertos sobre este local nessa noite. E aonde a presença do Senhor está, algo acontece. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 2, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, para você que nos ouve aqui, para você que está pelas redes sociais, o Senhor quer falar contigo nessa noite. O livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o 2, o versículo é 1 e o versículo de número 2, glória ao Senhor. Quem achou, diga graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés, que eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo e me colocou sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Repita comigo, e o Espírito entrou em mim. Oh glórias, pode tomar o seu lugar nessa noite. Quero louvar a Deus por poder estar nesta casa, ao pastor presidente desse campo, o pastor Zilmar, também a sua digníssima esposa, a irmã Maria Inês, a qual nós temos um carinho muito grande. Tive o privilégio de ser pastoreado por esse casal, ali no sudoeste do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão. E pela bondade de Deus, hoje pastorei esse campo. E feliz é a cidade de Camboriú por ter um homem de Deus aqui. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Adriano, esse homem que Deus colocou ao lado do pastor Zilmar, para levar essa obra com zelo, com amor, com comprometimento. Eu louvo a Deus, pastor Adriano, pela sua vida. E o desejo do meu coração é que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja com o Senhor. E aonde o Senhor colocar a planta dos pés, seja abençoado por Deus. Cumprimentando o pastor Adriano, cumprimentamos os demais obreiros que estão aqui nessa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me faz acompanhar nessa data. Que Deus abençoe a vida da serva de Deus. Eu estou muito feliz de tê-la comigo nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Quantos vieram para ouvir a mensagem de Deus? Diga amém. Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel é um livro conhecido das Escrituras Sagradas. E no capítulo número 2, fala sobre uma vocação de até então um jovem, conhecido como Ezequiel. Você que é leitor da palavra de Deus, você que ama as histórias bíblicas, é por certo que você já viu esse texto. Mas nessa noite eu quero não apenas falar sobre apenas o profeta Ezequiel, mas eu quero trazer uma introdução nos minutos que eu tenho, de um homem que demorou para entender qual era a sua chamada da parte de Deus. E quando nós não entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, muitas das vezes a gente perde tempo, se cansa, fica fadigado. Ezequiel se encontrava numa situação como essa, mas um dia ele teve um encontro com o Espírito de Deus. E eu sempre digo e vou dizer aqui, aonde o Espírito Santo de Deus está, ele dá rota nova para aquele que segue. Quantos não lembram de um homem chamado Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus? E ganhar esse título como segundo o coração de Deus
É claro que esse homem fez muito por merecer, para ser conhecido um homem segundo o coração de Deus. É claro que alguns lembram apenas de uma falha, de um erro que esse homem cometeu, mas nós podemos lembrar muitos acertos. E um dos acertos que Davi teve com Deus foi quando ele não pensou em si mesmo, mas pensou no povo de Deus. E ele coloca no seu coração um desejo de uma construção, de um grande templo para o povo de Deus. O povo de Deus se reunia em sinagogas pessoais, debaixo da árvore, pequenos grupos, mas nunca deixaram de prestar um culto ao Senhor. Nunca deixou de existir os profetas, os sacerdotes, nunca deixou de existir os levitas, mas Davi, olhando a necessidade do povo de Deus, ele diz: eu vou construir um templo para o povo de Deus adorar ao Senhor. A história diz que Davi, ele arquiteta um projeto, e esse projeto denominado, chamado templo, depois que virou o templo de Salomão, ele parte da mão desse homem chamado Davi. Mas como todos sabem, Davi, por ter as suas mãos sujas de sangue, pois aborreceu ao Senhor Deus na confiança que Deus deu a ele, na chamada que Deus colocou a ele, o próprio Deus diz para ele: Davi, a tua intenção é boa, mas por causa do teu pecado tu não poderás fazer esse templo. Mas Davi, que é um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele não fica magoado, não fica brabo, e ele não mata o projeto. Ele diz: não tem problema, o meu nome não vai estar na placa de inauguração, não vão me mencionar, mas o povo de Deus vai ganhar um templo. Oh, glória! Pega o projeto pronto, entrega na mão de seu filho Salomão, que sucedeu o seu reinado, e junto com Salomão ele começa então a dar assessoria, assistência para Salomão, e diz: Salomão, você vai construir um templo conforme está, na forma que eu estou te entregando o projeto. Salomão, um homem conhecido como um homem que pediu sabedoria ao Senhor, ele começa então a construção de um grande templo. Aqui no Brasil, existe um estado brasileiro que tem um exemplar desse templo construído, e eu tive a oportunidade de um dia estar lá, e digo para você, é muito lindo, é prazeroso, mas eu fico pensando como era então esse templo no tempo de Davi e de Salomão. A história diz que Salomão, ele começa então a construção, e se fôssemos falar apenas da construção do templo de Salomão, nós passaríamos o horário do culto, e talvez deveríamos voltar outros dias só para entender como foi essa construção. Mas a Bíblia vai dizer que no templo de Salomão, as cortinas eram de ouro, de bronze, de prata, os utensílios da casa eram banhados de ouro. Mas o que me chama a atenção não são esses objetos que davam uma qualificação no templo. O que me chama a atenção é que é relatado na história bíblica, que quando foi para inaugurar o templo de Salomão, vai dizer a Bíblia Sagrada, que o povo vivia de uma expectativa de ter algo, um templo para cultuar ao Senhor Deus. E deixa eu falar um negócio: crente que entra no templo com expectativa, o culto dele é diferente. Eu vou falar de novo: crente que coloca expectativa, o culto dele é diferente. O povo não tinha templo, não tinha lugar para adorar, adorava a Deus embaixo de árvores. Quando eles ficaram sabendo da construção do templo, eles colocaram no seu coração: vamos ter um templo para adorar ao Senhor, vamos ter um templo de prestar o nosso culto. A inauguração do templo não foi diferente do que você está imaginando. Vai dizer a Bíblia que a inauguração do templo não durou apenas um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias, nem 5 dias. Vai dizer que durou 7 dias de culto, de presença do Senhor, porque o povo entrou dentro do templo com expectativa para adorar a Deus. Se você está com expectativa nesse culto, eu tenho uma notícia boa para dar para você: você vai ser visitado pela glória de Deus nessa noite.
Tudo que é gerado com expectativa é diferente. Agora, fala com crente que não vive com expectativa. Ele entra no culto desanimado, vai embora mais desanimado ainda. Fala com crente que não tem expectativa. Passa talvez as atividades da igreja, ele nem sabe. Mas crente que entra no templo com expectativa, o resultado é a glória, a presença, é a manifestação do Espírito Santo. Algo acontece. E eu vim pregar na Quinta da Vitória nesta noite para crentes que estão com expectativa de um culto debaixo da presença de Deus. Você está aqui nessa noite? Deixa eu ver você. Oh, glória! Sete dias de glória. Oxalá o Senhor fazer isso novamente no meio do seu povo. Oxalá nós não temos mais pressas para acabar os cultos aonde tem a presença de Deus. Oxalá Deus levantar uma geração novamente de pessoas que tem desejo de estar na casa do Senhor com o coração prostrado. Eu vim aqui trazer uma notícia para alguém. Se você faz parte desse grupo, se prepara que o teu ano de 2025 vai ser um ano tocando a presença do Senhor. Oh, glória! Tem uma presença de Deus aqui nessa noite diferente. Urabacandaraia. Pessoas tiveram que ser carregadas para casa. Anciões eram levados pelos mais novos pelas costas, porque não aguentavam de tanta glória, de tanta presença. Pregador, mas qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é colocar o coração aonde Deus está. E nós sabemos que a vida do ser humano ela é feita de ciclos, de etapas. Eclesiastes diz que há um tempo determinado debaixo do céu sobre todas as coisas. E pasmem os senhores, o mesmo povo, olha só, que foi carregado para casa diante de tanta glória, aqueles que foram carregados de tanta presença de Deus, foram os mesmos que, a passar do tempo, não cultivaram a presença do Senhor, que começou a aborrecer o próprio Deus. Porque a presença de Deus, essa brisa que é derramada, que nós estamos sentindo aqui nessa noite, ela precisa ser cultivada. Se está tendo uma manifestação aqui, quando eu cheguei, pastor Adriano, a igreja toda estava de joelho dobrado, a presença de Deus já estava descendo, a presença de Deus ela é movida, ela é cultivada, mas o mesmo povo que presenciou da glória, vai dizer a história, que foram os mesmos que foram alvo da profecia de Jeremias. Por quê? Porque iam até o templo, obreiros, mas o seu coração não estava dentro do templo. Eles não perdiam a oportunidade de estar no templo, mas o que mais gostoso que nos move está dentro do templo, é poder sentir a presença do Espírito Santo com nós. Oh, glórias, é o louvor cantar e você descer as lágrimas sentindo a presença. Oh, glória, é o pregador pregar, tu diz, eu estou ouvindo a palavra, estou comendo e Deus está falando comigo. É o pastor ministrar a oração da cura, a oração da restauração, tu levantar tua mão, tu sentir o Espírito Santo. Mas os mesmos não estavam mais sentindo isso. E o Senhor vai denominar um homem chamado Jeremias, e levanta Jeremias e diz, Jeremias, te escolhi como meu profeta. Já falou reto para Jeremias, Jeremias, te escolhi para ser meu profeta, com uma missão. A história vai dizer que Jeremias se coloca no papel de profeta. Profeta que é de verdade, ele sabe quem ele é. Senhor, eu posso até ter um ministério profético, mas sem a tua mão eu não sou nada. Sou uma criança, sou pequeno, mas se o Senhor for comigo, eu também vou. Aí
Quando você se coloca à disposição para seguir aquilo que Deus quer, olha para mim, descansa o teu coração, porque aquele que faz a chamada, aquele que chama, aquele que faz a promessa, é aquele que te garante uma promessa que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 19. Vão até tentar te parar e te derrubar no meio da caminhada, mas aonde você colocar a planta dos teus pés, abrir a tua boca, nada vai te suceder, porque eu te escolhi e sou contigo. Jeremias entendeu a chamada, e para realizarmos a missão que Deus tem para mim, para você, nós precisamos compreender a chamada, o propósito. O propósito de Jeremias, que Deus tinha na vida dele, era um pouco diferente dos demais, porque se tu olha o ministério de Jeremias, tanto o livro de Jeremias e o Lamentações de Jeremias, você não vê uma palavra direcionada de bênção e de vitória para aquele povo, a não ser uma palavra de juízo. O que é isso, pregador? Ministério. Não se encontra uma profecia de prosperidade para aquele povo, a não ser de juízo, a ponto que Jeremias profetizava, o povo ignorava. Por que isso? Desde aquele tempo, o povo gostava de ouvir aquilo que apraz a sua alma. Desde aquele tempo, o povo tem uma facilidade de ouvir aquilo que traz um alento para a sua alma. E mostra que muitos não gostavam de ser confrontados. Mas é quando somos confrontados que encontramos a verdadeira verdade. Jeremias trouxe uma mensagem para o povo, e ele dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o templo está cheio, mas a minha glória e a minha presença não está mais no meio. Aí ele vinha com uma mensagem que Deus falava para ele: fala, Jeremias, para o meu povo, deixa a vaidade de lado, deixa a mentira de lado, deixa a soberba de lado, deixa os prazeres da carne de lado, porque eu ainda posso restaurar minha presença no meio do meu povo. Jeremias profetizava, o povo não gostava, e ele voltava e chorava, e o Senhor encorajava de novo e dizia: não, Jeremias, eu te chamei, volta lá e fala de novo para o meu povo. Jeremias vinha no meio da congregação de novo, levantava a mão e dizia: assim diz o Senhor, o templo está cheio, o templo é bonito, a cortina é de ouro, é de prata, é de cobre, os utensílios dá para se espelhar, mas a minha glória não desce mais sobre esta casa. É tempo de voltar ao arrependimento para que minha glória desça de novo. O povo não ouvia. E uma coisa que eu falo para o Senhor, e falo para os senhores nessa noite, que o Espírito Santo de Deus não permita ninguém ficar na surdez espiritual. A surdez espiritual é algo que mata muitos crentes, porque não consegue entender o mistério da glória, do que o Senhor quer fazer. E muitas das vezes nós somos tocados pela presença do Senhor, somos movidos, mas para os nossos ouvidos está fechado. Nós entendemos que a presença do Senhor está longe. Mas hoje eu vim pregar no terceiro passo da campanha, oh glória, para crentes que vieram determinados, e eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite, e se você puder levantar a mão vai melhorar. Se tiver alguém no nosso meio, que estiver passando por essa doença espiritual, pela surdez espiritual, pelo poder da palavra e da oração que tem nesse templo nessa noite, eu determino pelo nome do Senhor, que você seja restaurado nesta noite. Oh, aleluia. Chegou a um ponto que Deus falou para o povo assim, ó: Jeremias, vai e fala pela última vez. Muitas pessoas brincam com Deus, muitas pessoas zombam. Tem pessoas que até,
uma música gospel. Eu não falo louvor, mas é música gospel, porque louvor é diferente. Louvor é aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, que nos leva à adoração ao Senhor, nos leva até o céu, que diz: quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus pode fazer o que quiser, pode colocar o pé no bailão, o pé na festa, pode fumar, pode se embebedar, que depois Deus endireita. Deixa eu falar para você, o povo de Deus também tinha promessa, o povo de Deus também tinha algo com ele. Chegou um dia que Deus falou: basta, porque eu sou o Deus da misericórdia, mas eu também sou o Deus do fogo abrasador. Jeremias, desce na minha casa, fala que Nabucodonosor vai descer no meio deles, e eles serão levados para o exílio, e vão ficar 70 anos presos no exílio. Aí vai Jeremias, a voz profética de Deus. Olha para mim aqui. Nunca feche os teus ouvidos para a voz profética que Deus tem para este lugar. E eu vou falar de novo, porque eu estou sentindo de Deus, e eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nesse altar nessa noite. E eu vim trazer uma mensagem para alguém que está aqui ou está me ouvindo. Não feche os teus ouvidos para a voz profética de cima desse altar, diz o Senhor, porque de cima desse altar tem uma unção que desce do céu para usar pessoas, para trazer direção para a tua vida, diz o Senhor nesta noite. Mas o povo não ouviu. Por quê? Porque, como diz a palavra, de tanta vaidade, tanta mentira, tanta hipocrisia, os ouvidos fecharam. E aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, Nabucodonosor vai chegar lá. Jeremias virou as costas, o povo não ouviu. Alguns zombaram, mas vai dizer a história. Quando eles menos esperam, chega Nabucodonosor. No meio do povo de Deus, o povo da promessa. Olha só que judiaria. O povo da promessa. Nabucodonosor levanta a mão e diz: a partir de hoje, sou eu que começo a comandar a vida de vocês. Não adianta querer falar nomenclatura, não adianta querer mostrar certificado, não adianta querer mostrar posição, porque não tem. Vai para o exílio. Aí vai Nabucodonosor, começa a comandar o povo de Deus para a levada para o exílio. E vai dizer a história que ele levou 3 levadas. E a primeira levada que ele leva foi a levada dos jovens. Ele pega todos os jovens de Jerusalém e ele leva para o exílio, com um entendimento: qual? Se eu treinar essa gurizada, se eu discipular eles como eu quero, eles vão governar Jerusalém. Mas vai dizer a minha Bíblia, e vai dizer a tua Bíblia, oh glórias, que tinha um jovem chamado Daniel no meio dos demais. Era muitos jovens, diz a Bíblia, mas tinha um jovem chamado Daniel. Esse jovem não orava nenhuma nem 2 vezes ao dia, mas orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta em direção ao céu. E como diz o pastor desta igreja, falou aqui: quem ora recebe discernimento do céu. Quem ora tem intimidade com o dono da obra. Quem ora não fica enganado. Nabucodonosor começou a colocar os seus pratos, os seus colchões, colocando todas as suas regalias diante daqueles jovens. Mas tinha um jovem que estava debaixo do poder da oração. E se tem uma coisa que a oração traz para o crente, é discernimento do Espírito. Quer ter discernimento? Começa a orar, que você vai começar a entender muita coisa. Uramacandarabachandaraia. Discernimento, por quê? Qual é o homem que tem coragem de enfrentar um rei? Só quem está debaixo da oração. Eu vim aqui dizer para você uma palavra que você já sabe, mas eu vou repetir: a oração continua sendo a força da igreja.
Daniel levantou a mão e diz: ô, rei! Glória! Uramachura bacandaraia. Aleluia! O Senhor continua falando no meio do seu povo. Uramacandarabachandaraia. Uramassura bacandalabachandaraia. Uragai sorebecandarabachandaraia. Muitos jovens estavam lá, mas apenas um teve a coragem de se manifestar. A história vai dizer que a segunda levada, Nabucodonosor volta e sabe quem que ele leva? Os sacerdotes. Por que sacerdote, pregador? Sacerdote, ele é chamado por Deus e sobre ele tem autoridade, e vocês sabem bem disso. Sobre o domínio dos sacerdotes está a unção de Deus. Sacerdote, ele tem que pegar culto frio mesmo e tem que levantar. Por quê? Porque sobre ele tem a presença de Deus. Sacerdote tem que chegar nesse altar e fazer como foi feito aqui. Levanta a tua mão que eu vou profetizar cura para você e tu é curado. Sacerdote, sobre ele tem a presença do Senhor. Só que vai dizer que a casta sacerdotal estava corrompida, irmãos. Pregador, corrompida com o quê? Com dinheiro? Não. Estavam com seus cultos corrompidos. Sacerdote de culto corrompido é aquele que termina um culto da forma que ele começa. E sacerdote inconformado é diferente. O povo vem para adorar a Deus. Você trabalhou o dia todo, talvez você está cansado. Tu veio aqui para receber uma palavra, mas o sacerdote tem o poder de cima do altar de liberar uma mensagem para a igreja sobre a tua vida. Mas aqueles sacerdotes estavam conformados. Aí sabe o que aconteceu? Vai para exílio. E vai dizer a história que no terceiro levada, a terceira levada, ele busca, sabe quem? Ele busca os demais judeus. Volta, coloca fogo nos portões de Jerusalém. E sabe aquele templo lindo? Sabe aquele templo que eu falei no início, o templo de Salomão? Aquele templo que era visto por todos, foi demolido. Por quê, pregador? Porque aonde falta a presença de Deus, aonde falta a presença de Deus, falta tudo. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Que 2025 venha faltar, pode até faltar algumas coisas na tua vida, mas que não venha faltar a presença do Espírito de Deus na tua casa. Oh glória! Agora no exílio, o povo de Deus, o povo da promessa no exílio.
Nabucodonosor começa a governar, e o período seria 70 anos. E no meio desse período, começa muitas pessoas se reunir. E o que me traz entendimento, foi um tempo pandêmico que a igreja viveu, irmãos. E eu sei que vocês viveram esse momento também. Muitas pessoas começam a recordar. Qual? Lembrar dos nossos cultos de Jerusalém. Aí um dizia, uau, eu lembro. Lembra que tinha harpa? Nós tocávamos harpas. Aí um olha para o outro e diz assim, vamos tocar então aquele corinho que a gente cantava em Jerusalém? O outro responde, a minha harpa está pendurada no salgueiro. Sabe o que dá para entender? Pode ter harpa boa, pode até ter instrumento bom. Se não tiver a presença de Deus, não consegue tocar mesmo. Se coloca de pé, vamos lá, irmãos. Uramacandaraya. Agora está Ezequiel, o jovem sonhador. E eu entro na parte final dessa mensagem para dizer para você que Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi. Esse sacerdote, ele era um homem que queria muito que o seu filho seguisse os seus passos. Foi levado na segunda levada, Ezequiel na primeira levada. E Ezequiel, ele olhava para o seu pai e ele dizia, oxalá, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Mas antes de Ezequiel entender qual era a chamada que Deus tinha para a vida dele, antes de Ezequiel pedir para o Senhor qual era o propósito que Deus tinha com a vida dele, Ezequiel começa a estudar. E ele começa a estudar na escola sacerdotal. E ele estuda 5, 6, 7 anos. E chega Nabucodonosor, olha para mim, e interrompe o sonho do menino. Leva para o exílio. Não adiantou nada. No exílio, Ezequiel começa a amargurar de espírito. E deixa eu falar algo para você. Se tem alguma coisa ruim, é você se relacionar com pessoas amarguradas de espírito. Senta na mesa para você ver com pessoa amargurada de espírito. Nada tá bom para ela. Mas eu entendo que toda pessoa amargurada de espírito são algumas faltas que elas carregam. E faltas internas não são preenchidas na mesa de um psicólogo. Faltas internas são preenchidas quando o Espírito Santo de Deus tem um encontro com aquela pessoa. Oh, glória! Ezequiel tinha faltas, e a pessoa que carrega falta, ela carrega amargura. A pessoa que carrega as faltas, ela é frustrada. A pessoa que carrega faltas, nada está bom. E vai dizer que Ezequiel, ele faz isso aqui, ó, e cada um manifesta sua falta de uma forma. Existem comportamentos em vida de pessoas que você olha e você diz, meu Deus, por que essa pessoa é assim? É porque muitas das vezes ela carrega uma falta, ela carrega uma história de frustração que você não sabe. E muitas das vezes nós, na nossa ignorância, nós acabamos julgando pessoas que carregam faltas. Ezequiel estava carregado de faltas na sua vida. Mas vai dizer a história, e começo a aprender com Ezequiel para terminar a mensagem dessa noite, que aquele que carrega uma ferida, carrega falta, carrega uma frustração, ele precisa conhecer o caminho chamado caminho de Quebar. Enquanto todo mundo estava reclamando, murmurando lá em cima, vai dizer a história que Ezequiel se ausenta e se desce para a beira de um rio chamado Quebar. E quando começa a falar de rio, começa a melhorar, porque rio começa a dizer sobre a presença do Espírito de Deus. Ezequiel desce na beira do Quebar e vai se lamentar, vai chorar, e ele vai começar a falar as suas faltas. Estudei para ser sacerdote, queria ser igual ao meu pai, tive o meu sonho barrado,
E sabe o que eu começo a aprender nessa palavra? Que faltas, frustrações, não foram feitas para colocar na rede social. Não foi feita para colocar nos stories. Não foi feita para colocar e para manifestar tua dor para o outro. Faltas, frustrações, elas foram feitas para colocar na beira do Quebar, na beira do rio, aonde só está você e a presença de Deus, e é onde passa o rio de Deus, que é onde acontece alguma coisa. Enquanto Ezequiel estava sentado, murmurando, chorando as suas dores, vai dizer a história, no capítulo número 2, que o Senhor dá ordem aos anjos do céu, e falam para os anjos: vão visitar o meu servo, porque o meu servo está na beira da minha presença. E quando você desce na beira da presença de Deus, não tem outra. Se precisar mandar os anjos falar com você, Ele manda. Urabacandaraia. A teofania visitou Ezequiel, oh glória. Ezequiel sentado, ele ouve a voz de um anjo dizer para ele: filho do homem, se coloca de pé, porque eu quero falar com você. Deus trouxe alguém aqui no culto da vitória nesta noite para dizer: escolhi essa data 6 de março do ano de 2025 para falar com você, Ezequiel, para te trazer respostas. Se coloca de pé, porque eu vou começar a escrever uma nova história para você. Urabacandaraia, eu estou sentindo a glória, vamos junto aí, banda. Uramachurabacandaraia, tem um rio de Deus aqui nesta noite. Alabachandaraia. Agora, olha para mim, como que alguém, obreiros, desanimado, frustrado, depressivo, angustiado, pastor, vai ter força para se colocar de pé, pastor Adriano? Não tem resultado, não tem medicina que vai conseguir levantar alguém de pé. Mas você acabou de dizer no início da pregação, o capítulo 2, o versículo 2, ele começa assim: mas, vírgula, o Espírito. Eu vou dizer de novo, até você entender. Mas o Espírito entrou em mim e me colocou sobre os pés para ouvir aquele que falava comigo. E eu venho trazer essa palavra para alguém aqui em Camboriú nesta noite. Se você não tem força para se colocar de pé, o Espírito Santo está presente nesse culto desde quando começou, e quer pegar você pela tua mão e dizer: vamos viver o novo a partir de hoje. Levanta a tua mão para o céu. Uramacandarabachandaraia. E as obras que Ele faz, o seu amor. Eu já estou ouvindo um barulho aqui de língua estranha aqui nessa noite. Já tem Ezequiel se levantando do Quebar para viver o novo. Encontro paz. Urabacandaraia. Falar com Deus. Você pode levantar a tua mão para o céu aqui nessa noite. Que preciso. Esse louvor é uma oração nessa noite. Pois Ele é fonte. Ezequiel foi para a beira do Quebar falar com Deus. Ezequiel foi levar sua culpa, foi levar suas mazelas para quem podia resolver. Curabacandarabachandaraia. Pois me dá forças para viver. Diga: grande é o nosso Deus. E grande é o nosso Deus. E as obras. O seu amor não tem
preciso terminar minha oportunidade e entregar ela, mas eu preciso orar por alguém aqui nessa noite. Desde quando dobramos os joelhos nesse templo, nós estamos em um ambiente profético. E ambiente profético é onde vira a chave, é onde você liga a ignição para começar a viver uma rota nova. E nessa noite, se tem alguém aqui que ouviu a voz de Deus, ou talvez você está na rede social, talvez você está afastado, parado, digita o teu nome aí, que eu vou ficar sabendo quem você é, e nós vamos apresentar o teu nome nessa noite. Você que deseja retornar para a presença do Senhor, talvez aceitar Jesus, coloca o seu nome aí, porque Jesus vai te salvar nessa noite. E eu quero orar por alguém aqui no templo nessa noite. Você que ouviu a voz de Deus, e você que quer nessa noite viver o novo da parte de Deus, sai do teu lugar, porque eu quero orar por você no altar de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo que o ambiente está propício para uma mudança de chave na vida de alguém aqui hoje. Uramacandaraia. Grande é o nosso Deus, e grande é o nosso Deus. Tem um homem vindo aqui no corredor nessa noite. Tem alguém para acompanhar esse homem aí, para orar por ele? Você ouviu a voz de Deus nessa noite? Quer receber a oração? Pode vir aqui. Altar é profético. Nós vamos cantar aquele hino que eles cantaram antes. Deus tem escape para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse altar. Obreiros, levante as suas mãos nessa noite. Tem uma alma retornando na presença do Senhor nesta noite. Você pode glorificar o Senhor aí? Como que é o nome desse jovem? Paulo está voltando para a presença do Senhor. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite, Paulo. Receba a libertação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Visita o Paulo com a tua presença, Jesus, nessa noite. Oh glórias, aleluias, oh glórias. Com a mão levantada, igreja. Enquanto o ministério de louvor vai louvar, levanta a tua mão para cima, crente, porque o ambiente está tomado da glória nessa noite. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. Se você sentir vontade de sair do teu lugar e orar por alguém, vai em nome de Jesus. O Deus que derruba as muralhas, oh glória, da estéril faz mãe de filho. Traz essa mulher aqui que eu quero orar por ela nessa noite. Você aí, traz essa mulher aqui que eu quero orar por ela. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, mas vou ver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá, aleluia, tem uma glória de Deus aqui nesse lugar. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar. Eu vim aqui pra te mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas,
Senhor, eu quero orar pela tua igreja nessa noite, Senhor, os teus filhinhos, pela vida do Paulo, Senhor, que reconciliou nesta noite. Senhor, uma alma se arrependeu aqui nesta noite, e já valeu a pena estarmos aqui na tua presença, Pai. Aqui está a tua igreja, os teus filhos que estão no altar, os obreiros da tua casa, Senhor. A palavra é para os teus filhos. O Senhor é o Senhor que traz a solução para todas as faltas. É o Senhor que traz a cura. É o Senhor que traz o alento. E é no teu nome que nós pregamos nesta noite. E se tu acredita, diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh, glória, abrace alguém que está do teu lado e diga para ela, diz para ele, chegou a hora de se levantar para viver os projetos de Deus. Aleluia.